Hoje nós vamos entrevistar a dermatologista doutora Maria Augusta, doutora Guga, como ela gosta de ser chamada e como ela é conhecida. Ela é formada pela Santa Casa de Misericórdia, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, consultora médica da Galderma e uma amante dos cuidados da pele. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Muito doutora bem-vinda, Guga. doutora Guga. Você não gosta que fala doutora, Guga. Pode chamar de Pode Guga? me chamar de Então Guga, todo mundo sim. vai chamar ela de Guga. Tudo bom, Guga? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui, contar um pouquinho do meu trabalho, tirar as dúvidas de vocês. Legal, muito bom. Que bom. Nós vamos começar aqui com uma frase dita por você e que eu acho assim espetacular, que é possível envelhecer com beleza e fazer procedimentos com resultados delicados e elegantes. Me conta como que você faz isso. Qual que é a maior dificuldade que você tem para fazer esses tratamentos, assim, em mulheres 40 a mais? Enfim, quando que a gente deve começar esses tratamentos e como que você consegue fazer isso? Como que você controla isso no ímpeto das pessoas de quererem fazer procedimentos infinitos? Eu acho que a gente está vivendo um momento da estética em que tem uma banalização muito grande, né? Dos tratamentos estéticos. E aí, respondendo a sua pergunta, com certeza a minha maior dificuldade, não sei se é uma dificuldade, mas assim, o que eu acho mais importante é a gente conseguir alinhar a expectativa de vocês, né? Qual é a dor desse paciente e o que eu consigo entregar em termos de resultado. Então, o que eu consigo entregar com os tratamentos que eu tenho e a expectativa realmente daquele paciente, daquela pessoa que está ali. E quando a mulher, a gente está falando das mulheres 40 a mais, os Sim. homens, né, que são peles um pouco mais maduras. Quando que a gente tem que começar para chegar nos nossos 40 a mais, que é que a gente já passou um pouquinho, mas a gente, né, ainda está dentro dos 40, em que idade a gente tem que começar? Desde quando? Porque a gente cada vez mais é mais cedo a coisa, né? Qual é a realidade disso? Então, isso depende muito da queixa de cada um, na verdade, da genética de cada um, mas a gente está falando de estética, então tem que ver até que ponto aquilo incomoda alguém. Eu vejo com um olhar um pouco crítico essa história da gente estar começando esses tratamentos cada vez mais cedo, cada vez mais jovens, porque assim, eu não sei como foi a adolescência de vocês, mas acho que isso passa muito para as meninas, principalmente, que elas estão inadequadas em algum aspecto, sabe? Então, assim, skincare com 10 anos, eu acho muito cedo. Guga, eu tenho aqui uma dúvida já logo de cara. A gente ouve muito falarem, você tem que colocar o botox preventivo. O que você pode dizer sobre isso, né? Porque quando tem que começar, mas eu ouvi muito, eu vou com 30 anos, eu estou pondo um botox preventivo. O que é isso? Isso é preventivo mesmo? Na verdade, sim. Porque muito mais do que tratar a linha, né? Com o botox a gente consegue educar os nossos músculos. Óbvio, se você se incomoda com isso, né? Se tem essa preocupação com o envelhecimento e tal. Mas a gente vê que tem algumas pessoas que têm uma musculatura realmente muito forte, e aí com o botox a gente consegue diminuir a força dos músculos que abaixam a nossa expressão, né? Que vão deixar a gente com cara de brava, enfim, e facilitar os músculos que elevam o olhar, isso a médio e longo prazo. A gente sabe que tem resposta, você tem uma melhora a médio e longo prazo também. Mas assim, uma idade certa a gente não tem. Não tem, de de novo. cada um. Eu fiz o meu primeiro botox com 30. Eu tô com 45, mas eu sou clarinha. Então, assim, a minha queixa na época era... Até contei isso outro dia no Instagram. Era quando eu dava risada, eu tinha já marca de pé de galinha. Então, essa foi a minha queixa lá para os 30 anos para começar a tratar. Hoje em dia, a gente vê meninas com 20 e poucos anos. Precisa ver se existe essa real necessidade, Sim, entendeu? sim. Porque hoje eu acho que esse deve ser um desafio enorme que você deve enfrentar, que é o limite. E hoje a gente vê umas meninas novas, todas fazendo preenchimento e mudando, na verdade, a própria feição. E aí a gente acaba encontrando aí na rua um monte de boneca inflável, né? Porque todo mundo tem a mesma boca, o mesmo nariz, o mesmo e outra, tudo. né, até o fofão, né? Tem pessoas que, da nossa época, o fofão, vocês lembram do fofão? Opa! Que tem aquela bochechona, né? Até, às vezes, tem um aspecto assim mesmo, né? Qual é o limite dentro do teu consultório para uma pessoa chegar assim, ficar mais normal possível, né? Dentro das feições dela, né? E não descaracterizar a feição dela. É assim, ó. Eu trabalho muito com o resgate da autoestima. Eu acho que se eu passo para aquela pessoa que ela precisa mudar para ficar bonita, é o oposto do objetivo do meu trabalho
como um todo. Então, eu pego, por exemplo, muita mulher fragilizada e tal. Imagina se você chega lá, você já não está num dia que você está se achando bonita, você está incomodada, sei lá, com suco, com uma ruga. Aí eu chego e falo, não, isso aqui, você tem que mudar, botar essa bochecha aqui, colocar esse olho. Então, assim, é o oposto do que eu quero fazer no meu trabalho. Eu não tenho muito esse perfil de paciente, até acho que pela forma como eu trabalho. Quando passa do meu senso estético, eu falo para paciente que eu acho que não vai ficar bom, eu não faço. Você chegar a falar, não Fa- faço. Então você fala não. Falo. Então você é a médica boa. É verdade, porque a gente tem um monte, você vê um monte de Eu caso falo por que aí não. que as pessoas saem deformadas e aí a gente se pergunta como um médico fez isso. Pois é. Mas aí você vê o médico que enxerga. Porque eu, assim, de novo, né? Eu me pergunto um pouco para onde está indo essa estética, né? Então, tem pessoas que querem realmente essa estética muito lisa, sem defeitos, entre aspas, sem rugas, sem... Eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas são bonitas como elas são. Eu acho que o bonito é a individualidade. Então, eu não quero mudar o rosto daquela pessoa. Eu quero melhorar. Eu começo sempre mostrando, olha como você tem, por exemplo, os pontos fortes daquele rosto. Então, olha como você tem um olho bonito, olha como você tem uma boca bonita. A boca não precisa mexer. Então, aonde que a gente vai ali? Como que a gente pode te ajudar no que está te incomodando, entendeu? Agora, você falou uma coisa no início bem... que você trabalha com a expectativa, né, do seu paciente e o que você pode entregar. Eu vejo um problema que, assim, a expectativa de algumas pessoas é ter 50 e querer ter a cara de 20. E você, então, não entrega. Você não faz. Não dá pra gente ter 50 com cara de 30. Eu acho maravilhoso. Pois é, eu acho que o grande problema é esse, né? Esses As dias pessoas estão até... querendo ter a cara de 30, 20 anos a menos. Não é meu público, de novo, não é meu perfil de paciente. Acho que a gente acaba, depois de um tempo, também atraindo o público que combina com a gente, assim. Fiz 45 agora, eu não quero parecer 30. Eu me acho mais bonita hoje, inclusive, do que aos 30. Eu quero ficar bem cuidada, eu quero continuar com o meu rostinho. Parecendo comigo, porque o fato é que também se a gente não intervém de jeito nenhum, o próprio processo de envelhecimento muda o nosso rosto. Sim. E aí, por outro lado, eu atendo pacientes mais velhas, eventualmente 70 anos, 75, que não fizeram nada ao longo desses anos e falo, eu olho no espelho e não me reconheço. Então, também tem esse outro ponto, entendeu? Então, é de ir amenizando É os um sinais negócio do tempo. de você ir assim, vamos envelhecer, mas vamos envelhecer bonitinha, né? Bem cuidado. Por exemplo, o desenho da minha boca. O desenho da minha boca é esse desde quando eu nasci. Se ela estiver ficando muito murchinha, caidinha, eu posso ir lá e devolver para ela Exatamente. aquilo que ela perdeu, mas dentro Do de que um era. limite. E não, de repente, sair com uma boca enorme, que eu nunca tive, que eu não sei nem se eu vou conseguir tomar no canudinho com ela, entendeu? Verdade. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. É. Os efeitos da menopausa na pele. Quais então. são? Que a É o gente... seguinte, eu comecei... Resseca até... resseca tudo. Tudo. Na verdade... É impressionante como resseca, né? o- Toda mulher resseca na menopausa? A pele, o cabelo, não sei, tudo fica mais seco. a grande... A grande maioria. A grande maioria, o estrogênio, né, que é o principal hormônio que a gente sente aí, a queda durante a fase de climatério, né, que é a pré-menopausa e a menopausa, tem uma função muito importante na pele. Tanto para colágeno, para viço da pele e tudo mais, como para a parte de hidratação. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai sentir, sim, a pele mais seca, não só do rosto, mas do corpo também, né? Então, coceira, por exemplo, é um dos sintomas de... Nossa, eu ando me coçando bastante. Agora, me fala uma coisa. A gente usa cremes, hidratantes e tudo mais. Ingestão de água. É muito importante. Quem me conhece sabe que eu ando... Garrafa de água é muito importante, porque a água da pele, ela vem da água que a gente bebe. Quantos Então- litros de água é ideal? Tem uma conta que agora eu não vou lembrar pra te Mas falar. mais ou mas menos, é assim. média, Super vai. certo. Dois Dois litros? 2,5. 2,5. Aí depende um pouco, se você faz atividade física sua mais, se a gente tá mais no calor, mais no frio. Entendi. Sabe o que eu queria saber, Guga? A gente já com 40 anos, mais, né? Quais são os tratamentos básicos, né? Para que você mantenha uma pele... Claro, depois vem a menopausa, você tem que fazer uma reposição, enfim. Aí cada mulher tem a sua linha de pensamento. Mas a mulher fez 40, já começa um pouco de envelhecimento, né? Um pouquinho mais do que os 30 e tal. E a gente já vai sentindo isso. Quais são os cuidados básicos? Assim, tem que fazer isso assim, é primordial para que a gente possa caminhar dali para frente
com uma pele um pouquinho mais saudável, enfim, pra gente chegar na menopausa melhor, digamos assim. Tá. Existem alguns passos básicos, então assim, começando pela limpeza, né? Que todo mundo precisa limpar a pele. Então, usar um sabonete que seja, por exemplo, menos agressivo. A gente tem hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar do produto que chama Sindet. Não. São produtos que é um sabão sem sabão. Então, ele Como é que é o limpa- nome? Desculpa. Sindet. Sindet. Então, é um produto que limpa, faz uma limpeza da pele, mas de forma delicada, então sem agredir barreira. Então, isso é importante. Tô falando de cuidado de skincare, tá? Perfeito. Daí, hidratante. Então, a hidratação, todo mundo precisa de um hidratante, porque a gente vai repor a água e manter a barreira da pele também saudável. E protetor solar. Acho que é basicamente Basicamente, isso. esses cuidadinhos pra gente... Tipo, dormir com maquiagem. Não, jamais. O que pode causar? A base, ok, a gente sabe, mas e rímel, por exemplo? Dormir de rímel. Então, vários problemas até no olho, assim, você pode até machucar a córnea, enfim, então o ideal é limpar mesmo. Limpar, Mesmo cansado, sempre. chegou com preguiça, Limpa. Limpa. Então vamos só Vai recapitular para as mulheres dos 40 e mais que entram já nos 40. Então você falou num sabonete, uma limpeza adequada, uma limpeza adequada, qual outro item? hidratante. Hidratante. Todo E mundo aí merece qual solar. hidratante? Você pode ser dos mais baratos, mais caros, enfim, não interessa. Você tem que hidratar essa pele, é Tem isso? produtos, quem não consegue comprar um produto mais caro, usa um produto mais barato. Tem um paciente minha que usa aquele Nivea da latinha. Não sei se Nível da podia latinha. falar. Tá, não tem problema. Pode falar. Pode falar. E vai bem, enfim. E protetor solar. Proteção solar, assim, o sol é o principal responsável pelo nosso envelhecimento, que a gente fala que é envelhecimento extrínseco. Qual que é a diferença tem raio UVB e UVA? Qual que é a diferença dele para a nossa pele? Tem alguma? Tem. Na verdade, o VA, ele penetra mais profundamente, ele é mais responsável pelo envelhecimento a médio e longo prazo. O VB, ele é o principal responsável pelo câncer de pele, tipo carcinoma basocelular, é o que deixa a gente vermelha. Ele penetra menos na pele. Então, é mais ou menos isso. Um penetra menos, o outro penetra mais, mas os dois são responsáveis pelo envelhecimento da pele. E aí Muitos anos. o uso do protetor solar, existe um mínimo do fator do protetor que você deve usar? Ele influencia demais o fator, não influencia? Influencia. A gente sabe que hoje, assim, na verdade, ninguém usa, nem a gente que é dermato, a Você quantidade que a gente deveria usar para ter o FPS que está na embalagem. Então, só para vocês terem uma ideia, seria uma colher de chá para um rosto e pescoço. Ninguém consegue usar isso, porque é muito produto. Mesmo passando muitas camadas, a gente não consegue usar isso. Então, o FPS que era 30 cai para 15, mais ou menos. A gente sabe que quanto maior o fator de proteção, melhor a proteção para a pele. Se for ficar exposta, pode usar o FPS alto, 90, 100. E é importante ver uma coisa que acho que pouca gente vê, que é o fator de proteção UVA, que a gente vê com... Assim, tem um sinalzinho de mais ou tem escrito na embalagem. E existe também o fator de proteção, que a gente fala, esses protetores, esses claros, é o fator de proteção química. E aí, aqueles mais escuros, existe o fator de proteção da barreira, se criar com uma base, alguma coisa. Isso funciona mesmo? Melhor, na verdade. O protetor químico, ele não protege contra a mancha e nem contra a luz visível, que a gente fala. Que são essas luzes, mas o sol também tem uma faixa que a gente chama de luz visível. Então, o ideal é usar um filtro que seja físico e químico ou só um filtro para quem é mais natural. Enfim, você tem hoje em dia os filtros minerais, por exemplo, que só fazem essa barreira contra a radiação ultravioleta e a luz visível. Então, o ideal seria usar com as duas coisas, filtro físico e químico, com cor. Tá. Ô, Guga, eu queria saber sobre, assim, gente, o pescoço é uma coisa que ele envelhece mesmo. Muito. E é muito difícil você. Então eu queria. E as mãos também, né? Essa parte aqui de cima. Então, o que fazer com pescoço e mão no nosso caminhar para que a gente chegue na nossa idade aí dos 40 a mais e a gente não envelheça tanto no pescoço, né? Porque ele é um indicador de idade, né? Desargola alta. O pescoço e a mão, as mãos, né, são... Eu reparo muito em pescoço e eu sempre falo que o pescoço tem vida própria, que um dia ele resolve que ele despenca. Ele diz, agora, o mesmo produto de um que dia você pro passa outro. no rosto, você pode passar no pescoço? Sim, com exceção de alguns ácidos, mas a grande maioria sim, a gente já pode passar
Então, o mesmo produto que você usa no rosto, você já desce para o pescoço. Mas E você tem que fazer algum movimento para cima quando do você pescoço passa? sempre para baixo e pro Pra rosto baixo. sempre para cima. Eu faço Pô, pra eu tô fazendo cima, errado até não, é hoje. assim, ó. É assim, gente. É Ó. para baixo, colando Ó, a pele. assim, eu faço daí 20 vezes no meu papinho que nasceu agora. Peraí, então vai pra Mentira. baixo, Pra baixo. eu faço pra cima, olha que louco. Colando a pele. Eu também, eu assim, ó. tava aqui achando que eu Mas tava... por que não é pra cima o O pescoço? rosto é assim. O papinho Colar é assim. essa pele de volta aqui, assim. Aqui assim, ó, Nath. Ah, interessante. Ó, tá vendo? E E aí tem uns rolinhos, por conta tem- disso, esses rolinhos? Você pode Ah, comprar eu esses gosto de rolinhos, usar. é legal? É, eu gosto de usar. E aí no rosto é pra cima Pra o rolinho. E pro pescoço é pra baixo. Tem até agora, tem algumas pacientes que fazem, que gostam daquelas ginásticas faciais, yoga facial, massagem. Eu acho assim que o skincare é um momento muito de se cuidar. Então, tudo que a gente puder usar que possa colaborar aí para esse momento. Então, os rolinhos e tal, eu acho que ajuda bastante. Drenagem no rosto também é uma coisa que é boa pra desinchar, Sim. né? Pra deixar uma feição mais leve, Sim. quando você tá muito cansada. Até Isso a gente prevenindo- pode usar, coisas que não Pode. são nada invasivas e que te deixam com uma feição mais leve, né? Sim, pode e deve, né? Eu acho que essa coisa do skincare, da gente passar os cremes e tal, deve ser vista como um momento de autocuidado mesmo, sabe? Sim. É aquele momento que você tem um dia hiper corrido e aí você fala, vou parar, agora esse momento é só meu. É gostoso, é uma terapia, né, para algumas pessoas. É, eu gosto. E para as mãos, o que, que você indicaria para que a gente chegue depois dos 40 com uma mãozinha, ainda dos 40, eu já tenho 49, mas a minha mão ainda não está envelhecida. A sua mas mão isso, tá de adolescente, eu tô é, até mas, com mas isso inveja. é pele. É a Isso é pele pele. dela. Tô com Eu inveja. não tenho muita ruga também, mas isso é pele da família, enfim, né? Papai do céu abençoou, né, algumas coisinhas. A pele, por exemplo, realmente eu não tenho. Mas você não é muito de tomar sol. Não É, sou muito. Então, Isso faz muita diferença. Faz é o que eu muita falei. diferença? Faz muita diferença. Na verdade, a gente Tá tem o vendo? envelhecimento intrínseco, que depende dos nossos aniversários, né? Que é o envelhecimento cronológico, que a gente não pode intervir, que é o tempo. E aí tem o envelhecimento extrínseco, que depende dos nossos hábitos de vida. Se você fuma, se não fuma, se toma sol, se não toma sol, como você se alimenta, tudo isso. E daí, desses fatores, o principal responsável pelo nosso envelhecimento, por isso que dermatologista não toma sol, é o sol. Então, você perguntou da mão, a primeira coisa é passar protetor solar. Nas mãos. Também, Nunca todo passei. dia. A primeira coisa que aparece são as manchinhas, sabe? Como sinal de fotoenvelhecimento. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tomo mais sol. Mas é o sol de 10, 20 anos atrás. esse sol de 10, 20 anos atrás, ele continua fazendo efeito, mesmo que você mude os hábitos? Ah, não tem mais jeito, eu tomei muito Meu sol na Deus vida. do céu. Já Porque era. antigamente, eu me lembro que quando a gente era pequeno... A gente o passava óleo, né? Não, era urucum. Era outro... Urucum outro com óleo Johnson para pra tomar sol e ficar bronzear. bronzeada. Pra proteger. Hipoglose no Scott. E o Noscott era legal, que ele era mais moderno, acho, porque ele era transparente, porque senão saía com isso daqui branco. E isso daí realmente protegia, porque isso realmente protege ou não? Isso daí era coisa da cabeça da nossa Não, mãe. o hipoglose, por exemplo, forma aquela Barreira física. O Noscott, ele já é transparente, ele não cria, então, aquela Não lembro barreira. desse nosso Ai, nome. gente, o Noscott é da minha época. Nem que eu, só triste. hipoglós. Ela tá falando que ela é a mais velha Eu daqui vou da turma. pesquisar o Noscott, eu não lembro. Eu vou achar o Noscott, eu vou botar para vocês aqui. Isso. A foto do Noscott. Ô, Guga, então, assim, protetor na mão. É, hidratante. Assim, a Hidratante melhor e coisa- protetor. é isso. Hidratante e protetor. E as pessoas, por exemplo, que tem que lavar, passar, tem que lavar louça, isso danifica a mão? É bom sempre dar uma hidratada? Eu, né, que eu sou assim, profissional da saúde, a gente lava a mão toda hora, então. Mas, por exemplo, em casa, tem gente que lava louça, O ideal, roupa. então, assim, usar luva, né, em casa, pra lavar louça, tudo mais. Quem consegue, eu não consigo nem cozinhar, nem eu. lavar louça com luva. E hidratar logo depois de lavar. Então, lavar a mão, porque daí você repõe aquela barreira que você está danificando a cada lavagem. Existem também alguns sabonetes, que nem eu te falei, que agridem um pouquinho menos essa mão, que podem ser usados. Não existe nada que você possa colocar como se fosse um Da Maria hidratante, Braga, né? uma Ah, o luva. hidratante. Não, é que você pudesse dormir, meio que fizesse um tratamento de choque à noite, porque você não vai mexer com a mão para nada. Tem algumas máscaras hidratantes que são mais potentes, que você pode passar uma camada maior, até lábio, por exemplo, eu gosto de indicar pé. Ah, A Ana Maria porque- Braga usa ela usava pelo Ah, menos não, mas umas... daquela É uma de sol, luvinha. né? Ah, é de sol a dela. É. Aquilo é legal? Se você...
conseguir se habituar. Se habituar, Porque, assim, quando a gente fala de fotoproteção, não é só passar o protetor e ficar lá, né? No sol do meio-dia. Então, é um conjunto de medidas. Aí, a proteção física, então, por exemplo, uma roupa com proteção UV, a luvinha que tem proteção UV, ajuda mais nessa proteção do que só passar o protetor solar, por exemplo. Então, a luvinha poderia usar. Assim. Então, aqueles chapéus, aquelas viseiras que é com proteção UV, UVA, UVB, não é balela. Aquilo lá Não, realmente é de verdade. importante. É de verdade. Eu vou Não ter é que rever mentira. meus conceitos, tá? Então, sabe o que eu queria falar? Eu queria puxar aqui um pouco sobre a flacidez e celulite. Tá. A flacidez, realmente, se você não... Claro, está totalmente ligada ao exercício, mas eu conheço muita gente que faz exercício e é flácido. Sim. E muita gente que faz exercício e tem celulite. Então, qual é a ligação, né? O que é a flacidez? Como é que a gente tenta... Minimizar. Amenizar, exatamente. E mesmo Na a verdade. celulite. De uma forma prática, para o pessoal de casa, do dia a dia mesmo, né? Porque tem coisas que a gente não tem nem dinheiro, às vezes, para fazer, né? Então, a flacidez, quando a gente fala em flacidez, é assim, implica uma perda de colágeno. E isso é inevitável. Enquanto houver vida, haverá flacidez. A gente tende a piorar essa perda de colágeno ao longo dos anos. Isso tem muito de genética também. Então, em relação à celulite, o que é mais importante são os hábitos de vida, mas tem muito de genética também. Mas Não a toda... celulite é uma coisa que vem pode vir desde cedo, né? A gente vê garotas com celulite Então, e flacidez já não, né? Não Então tem uma necessariamente a celulite, ela tem relação com flacidez. Pode ter ou não. Ou e daí não. o tratamento é diferente. Mas a celulite é uma inflamação do tecido gorduroso, na verdade. E como o septo fibroso da mulher é diferente do homem, então é mais comum na mulher do que no homem. Mas E não a gente também necessariamente vê, dificilmente, as pessoas com uma pele um pouco mais escura, elas têm bem menos Flacidez e celulite. Muito Aliás, menos. muitas delas não têm nada. Nada. Ah, eu passei na Tem fila, paciente de peguei a 60 anos delas. que não balança, assim. Então, E oriental também. Tem uma pele, normalmente tem um colágeno, tem uma pele mais fina. oriental, eu me lembro que no Taiwan, elas têm, assim, um cuidado com o rosto, que é uma coisa incrível. Você passa nas farmácias, assim, tem corredores e corredores daquelas máscaras que você coloca, enfim. O cuidado que elas têm, justamente, com o rosto e mão, é uma coisa incrível. Eles não tomam sol de jeito nenhum. De jeito Usa nenhum. sombrinha. Então, assim, será que tem uma diferença, por exemplo, na qualidade? A gente pode usar um produto para pele oriental? Vai funcionar para a gente? Porque elas têm uma pele gosto maravilhosa. bastante. Difícil é o acesso. É encontrar. Aqui no Brasil é difícil ainda. Produto europeu, então a gente consegue uma facilidade maior. Produto coreano, chinês, é mais difícil da gente conseguir, mas eles são muito bons, sim. Existe um mercado cosmético na Ásia que é bem, bem importante. Tem uma tecnologia. Porque, assim, as farmácias lá é quase um parque de diversões, né? como nos Estados Unidos, né? Agora você estava falando de como minimizar, né? E o que você falou? É uma questão de colágeno. Então você diria que a gente deveria tomar colágeno? O que a gente pode fazer, seres humanos Polêmica do mortais? Alimentação. Então, assim, o que eu vejo muito, muito, muito na prática. A gente sabe que existe, não estou aqui para julgar hábito alimentar de ninguém, mas existe uma diferença em relação à resposta a tratamento estético, por exemplo, que a gente faz, e estímulo de colágeno e tudo mais, em pacientes veganos e pacientes que consomem proteína. Porque o colágeno, ele é uma proteína. Então, o que eu brigo muito com as minhas pacientes, assim, é bater meta de proteína. E isso principalmente depois da menopausa, que a gente vai tendo também uma sarcopenia, né? Perda de massa muscular e tudo mais. Então, a alimentação é muito, muito, muito importante. Por exemplo, fala alguma proteína que você fala, tem que comer isso, aquilo de proteína. Fonte de proteína magra, né? Então, peixe, carne, ovo, tudo que é... Tem um mínimo que Tem você um possa. mínimo de proteína de 2 a 3 gramas por quilo de peso magro. Eu sempre gosto de fazer trabalho junto com o nutricionista, porque a alimentação é muito importante em relação à manutenção do colágeno como um todo. E em relação à suplementação de colágeno, eu gosto de deixar, os trabalhos mostram que a gente tem sim uma melhora da qualidade da pele, tanto de firmeza como de espessura da pele, a não ser que essa pessoa tenha uma contraindicação assim, por gosto ou alguma dificuldade de digestão, enfim, mas Mas pode ser em cápsula ou tem que ser em pó? Pode ser cápsula, Pode ser cápsula só ou que pó. é importante ver a quantidade de colágeno que tem naquela cápsula que você vai consumir ou naquele produto. Porque às vezes eu vejo,
compra pelo preço. Sim. É mais barato, mas aí quanto de colágeno efetivamente que Sim. você está tomando, sabe? Sim. E quanto tem que ser na embalagem? Qual é a Então, indicação? Mais ou menos 20 gramas é uma boa quantidade. Aí, se você for ver, a grande maioria dos suplementos tem em torno de 3,5, Nossa, que diferença. 9. E Então, aí teria você- que tomar duas E doses. você consegue formular essa quantidade de colágeno pra Dá gente? para Existe formular. isso? Então, tem gente que tem muita dificuldade, por exemplo, com pó. E prefere em goma. Hoje em dia a gente tem goma pronta também, mas dá para manipular até em chocolate. Pra quem Aquelas gominhas, né, que a gente vê hoje bastante. tem. Não. Porque tem umas gominhas que eles falam assim, nossa, não sei o que, meu cabelo melhorou, não sei o que lá melhorou. Parece uma Nada, balinha, né? esquece. Esquece. Aí tem que ser Esquece. formulado por um médico mesmo, não comprar em mercado normal. Tem algumas coisas prontas que são boas. A quantidade de produto que tem Tem mais ali açúcar do que colágeno. Exatamente. O Guga, eu queria voltar na celulite Tá. e flacidez também, mas acho que é mais celulite. Uma drenagem linfática, essas massagens, essas massagens elas realmente contribuem para a diminuição da celulite ou não? Sim, eu sempre começo com drenagem. Sempre drenagem. E hábito, assim, beber água e alimentação. Tá. Então a Esses não drenagem realmente, ela é real. Ajuda muito, muito, muito. Tanto que a gente fica muito mais retida, dependendo do período menstrual que tá ou não. Então, a drenagem ajuda muito nessa questão da celulite. De novo, a gente precisa ver o grau da celulite e qual que é a expectativa. Então, graus mais avançados aí de celulite, eventualmente você precisa de procedimentos um pouco mais invasivos para tratar. Mas eu sempre começo pelo básico, porque muitas vezes a gente já tem uma melhora muito boa, sabe? Só com ingestão de água adequada e drenagem, diminuir coisas que são inflamatórias, açúcar, álcool. A minha pergunta próxima era, o álcool influencia nisso? O álcool, ele influencia, por exemplo, no vício da pele? Depende da quantidade, né? Mas assim, o álcool, ele não é benéfico, não tem como falar que é. Ele é benéfico isso só que a pra Natália não mente, tem né? uma ruga. Por isso que eu não tenho ruga, gente. Eu não bebo Por isso que ela álcool. não tem uma ruga, ela não bebe álcool. Gente. Não, ele é inflamatório. As Açúcar duas também. não. Açúcar a gente sabe que Mas destrói açúcar eu como colágeno. bastante, eu adoro. Ai, tá vendo? Destrói colágeno, né? Faz o que a gente chama de produto de glicação e aquilo realmente é altamente inflamatório e destrói colágeno. Mas assim, tudo em um equilíbrio. Quão importante é para você comer o doce, tomar um vinho? Eu ia falar um pouco sobre isso, né? Não pode tomar sol de jeito nenhum. Eu ia ser tão infeliz, sabe? Não, tem que ter um equilíbrio, Prefiro ter né? as minhas ruguinhas. Exato! O sol me faz A gente bem. também tá aqui pra ser feliz também, né, gente? Muito, Comer um chocolate, Principalmente, eu acho também. né? Acho que tudo é o equilíbrio. Sim. Né? Aí você chega num... Exatamente. Né? Vai ser feliz um pouquinho, vai deixar o corpinho sem uma celulite, né? Sem a ruga, enfim. E os Então, hormônios? Essa Era pergunta? os hormônios e a influência, tipo, porque a gente tá falando de pele, mas a gente tem cabelo e unha, né? Os hormônios como um todo, Eu ia te perguntar, pensando em 40 a mais, né? vamos focar na 40 Vamos focar mais. no 40 a mais. A gente vai perdendo também os hormônios, vai desequilibrando tudo. E aí, com relação à pele e também cabelo e unha, sem dúvida. É porque eu acho que muda vem- tudo, né? É porque nesse período da menopausa, a gente também percebe, tipo, a textura do cabelo muda. Cai muito. Fica mais fino, não fica? Na verdade, o estrogênio, o cabelo ele tem ciclos. Então, tem a fase anágena, que é o ciclo do crescimento, que o cabelo está crescendo. Tem a fase catágena, que ele está lá paradinho, que é uma fase intermediária. E a telógena, que ele está caindo. O estrogênio, ele tem uma ação direta na fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. Então, quando a gente tem uma queda do estrogênio, pode existir uma queda de cabelo. Então, é bem comum isso em mulher nessa fase de transição. E ele também não consegue mais ficar tão comprido e ele fica mais poroso também. Então, do mesmo jeito que a pele envelhece, a unha envelhece. Então, o que é comum da gente ver na unha são, às vezes, algumas Aquelas listrinhas. estrias. É. Parece É isso que que eu ia ela falar. O A cabelo minha fica mais unha é poroso ondulada. O mesmo. que é unha ondulada? Então, é sua? Sempre foi assim? De um tempo pra cá, assim. Que eu me lembre, né? Pode ser pelo processo de 40 mais. envelhecimento mesmo. É de envelhecimento? Ou pelo trauma. E quem sempre faz a unha também tem que ver se na hora de fazer a unha, a manicure às vezes não machuca a matriz e aí vai ficando umas ondinhas. assim. Olha só! É, Hum. mas do cabelo a gente vê, né? Fora que, assim, depois na menopausa o cabelo, uma das outras coisas que acontece também, fica tudo branco. Assim, vem muito mais cabelo branco do que... do que Então, antes. aí vem cabelo branco e a gente decidiu que a gente não quer assumir cabelo branco.
E aí a gente A Lu tá em pinta dúvida. o cabelo branco. Ela vai desistir disso, calma. Não vou desistir, não. E aí a gente pinta. Essa tinta, ela é muito agressiva para o cabelo? Eu passo Não? tonalizante, eu não tinta. Gente, eu que não passo delícia de tinta, eu passo- informação. Tonalizante é diferente de tinta? É. É mais leve. É mais leve. Tá. Na verdade, porque você mexe menos na estrutura do fio. Tá. O escuro danifica menos, o loiro é mais difícil. O cabelo fica mais poroso mesmo. Porque você Mas precisa porque abrir você toda precisa a abrir. cutícula. E Então, precisa você hidratar muito. e aí o que que a gente consegue? A gente também tem alguma suplementação oral para fazer para que melhore, porque a gente está falando de colágeno para a pele e tudo. Então o que que a gente pode fazer para o cabelo e para a unha? Existem alguns antioxidantes, e aí a gente sempre tem que ver, cabelo e unha é supérfluo, não é importante para o nosso corpo, é importante para nossa beleza, mas para o corpo não. Então, se você tiver qualquer deficiência de vitamina, por exemplo, o corpo ele vai tirar do seu cabelo para deixar para onde é importante. Então, coração, rim, pulmão, né? Não o cabelo. Então, ferritina, estoque de ferro do corpo é super importante a gente ver para deixar num nível adequado. Vitamina D também é super importante. Ver como que está, por exemplo, o funcionamento da tireoide. E aí, em relação à suplementação, alguns antioxidantes podem ajudar na saúde do fio. E silício e cistina também, que são duas substâncias que ajudam na haste, a gente pode suplementar, ajudam também na saúde do cabelo. Mas enfim, que se você fizer alguma coisa para a saúde do cabelo, você faz para o corpo inteiro, porque o corpo inteiro vai usar. Quando me perguntam o que eu faço para ter o cabelo, eu tenho bastante cabelo. Não foi sempre assim, mas... Aí eu falo, o que você faz para ter esse cabelo? É muito do meu estilo de vida, então é tudo, é alimentação, é sono, o grau de manejo do estresse, E o sono, ele de fato influencia na saúde da pele? Totalmente. bastante. Você E dorme o muito? estresse? Também muito. Legal. Natália dorme As muito? pessoas dorme. minimizam Mais a ou menos, eu importância dormia do mais sono. antes. Oi? As pessoas minimizam a importância do sono. A gente sabe que o sono ele está diretamente ligado a um monte de doença crônica. Não tem como você falar de saúde sem falar de Então, mas aí questões você vai de na sono. menopausa, você entra na menopausa, eu estou na pré, eu não entrei na menopausa. Mas eu já Também. sinto que a gente tá. O nosso sono diminui, né? Você não dorme mais. Eu não consigo dormir mais horas e horas, eu não consigo. E automaticamente a minha pele também, né, vai sentir, o cabelo tudo sente, né? Então é uma luta isso, né? Mas aí que entra o hormônio, não? Essa era a minha dúvida. Você indica reposição Eu hormonal? não faço isso, mas eu tô no climatério, tá? Eu comecei de um ano pra cá, uma das minhas principais queixas era o sono. Que sempre foi muito bom e meu sono começou a ficar picado. E eu fui em vários médicos, assim, foi uma jornada, não sei se nem é o foco de hoje. Não, mas pode foi falar, uma não tem problema. jornada super longa, porque eu fui em mais de 6 médicos e as pessoas falavam pra mim que eu tava muito bem, obrigada, que imagina que eu tava no climatério, que eu tava ótima e que eu era muito nova, que não era isso, que eu tava estressada. E aí eu comecei, daí eu achei uma pessoa, enfim, que... Acreditou em você? apesar, porque assim, meus exames estão normais, meu ciclo é regular, então era outra coisa, não era o climatério. A gente pode melhorar com alguns suplementos, com higiene do sono, e daí no meu caso foi indicado suplementação com a parte hormonal. Então eu comecei a repor estradiol e melhorou muito a grande maioria dos meus sintomas, se não todos. Mas aí a reposição hormonal eu não reponho, tá? Sim. Eu acho que é uma série de coisas que a gente precisa ver, se existe, quem é essa mulher, como que isso vai ser feito, que hormônio que você vai repor, histórico de câncer na família dela. Não é eu não reponho, tá? Eu oriento profissionais que façam essa reposição. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, né? A testosterona. Eu perdi demais e aí eu comecei a sentir no músculo. Uhum. E eu comecei a usar, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, tô derretendo. Você acredita nisso? Você acha que os hormônios, eles realmente interferem? Em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Na pele, na Em tudo. textura, Em tudo. em tudo. Não só em tudo. Na nossa parte emocional, Sem inclusive. dúvida. Não, que eu tô focando mais na estética, mas sem dúvida que interfere em tudo, né? É que assim, uma coisa é o uso de hormônio para fim estético, que eu não sou nem a favor nem contra, acho que a pessoa tem que fazer aquilo ciente dos riscos que ela está correndo. Sim. O que você está falando é uma outra coisa, a gente está falando de reposição hormonal na perimenopausa. Não fiz para uso estético, eu fiz pro Um total, pro conjunto corpo, de isso que você coisas. falou, para tudo. Mas assim,
os hormônios influenciam em tudo. Quando você tem um excesso, por exemplo, de testosterona, o que a gente vê? Pode ter um afinamento do cabelo, você pode ter acne, Sim. tem outros problemas. Então, tudo também é a dose que você vai usar e Sim. para que mulher que você vai indicar essa reposição, entendeu? Perfeito. O Guga, qual que é a relação? Você tá falando muito da relação entre exercício físico, alimentação, estilo de vida, enfim, para ter uma pele bonita. O que que isso significa? Vamos traduzir isso só para a gente entender, o pessoal de casa entender. Por que que a alimentação é tão importante? Ou por que que o exercício físico é tão importante para a pele? Qual é essa relação? Da alimentação, especificamente, já falei para vocês que a ingesta de proteína, principalmente, é muito importante e também de micronutrientes, então vitaminas, tudo isso. Assim, a pele, ela reflete a saúde como um todo. Não à toa, quando a gente olha alguém com uma pele bonita, isso é um sinal indireto de saúde, por isso que é um sinal de beleza, vai. Que quer dizer que aquele organismo está em ordem ali. Hoje em dia, em relação à atividade física especificamente, a gente sabe que a musculação, principalmente, produz uma coisa que a gente chama de miocina, e isso tem uma relação direta na saúde da pele como um todo, e a gente tem um envelhecimento mais devagar. Então, você minimiza a sua perda de colágeno. Entendi. Então, Tá. você tem vários benefícios. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã. Eu tenho uma curiosidade que eu vi uma vez uma pessoa fazer um tratamento, ela fez uma cirurgia, teve uma infecção e foi indicado para ela cama hiperbárica. E a pele dela ficou uma coisa incrível. Já nem estava ligando mais para infecção, já focamos na pele, né? Porque ela ficou com uma pele incrível e parecia assim que tipo clareava a pele. Isso existe mesmo? Então, é bem controverso isso, mas tem alguns centros, até em São Paulo, que é feito câmara hiperbárica para rejuvenescimento. Mas aí você fica nessa, você vai fazer câmara hiperbárica, você vai aumentar radical livre. Daí depois você vai usar alguma coisa para tirar essa oxidação. Entendi. Porque ela dá uma oxidada. Então, na verdade, tem massa, antioxidante. Aí você vai usar o ozônio que oxida. Então você fica nessas, assim, os trabalhos de câmara hiperbárica para rejuvenescimento não são... Não foi o caso dessa pessoa, ela fez por uma infecção, mas foi nítido. Para cicatrização é incrível, assim. Então, muito cirurgião plástico usa, por exemplo, depois de cirurgia plástica, você melhora muito, muito, muito a cicatrização. E daí tem essas coisas para rejuvenescimento, mas é meio off-label. Não é uma coisa... Oficial. Não, mas porque o dela foi uma coisa assim, foi muito nítido. Tanto que eu encontrei e falei assim, nossa, ela fez uma plástica. Ela fez, não, estou fazendo cama hiperbárica. E, obviamente, eu nunca fui atrás de fazer isso para tratamento de beleza, mas hoje a gente conversando aqui, eu me lembrei desse episódio que realmente deu muita diferença. Agora, vamos lá. A gente fala de tratamento com cremes e tudo mais. Quando que é o momento da gente, de fato, pensar que a gente quer fazer uma cirurgia plástica? Que já não dá mais, né? Existe os um produtos. preparo de pele? Existe alguma coisa que você faça na pele que vai influenciar naquela cirurgia plástica? Existe um tempo certo? O tempo é daquilo que incomoda a pessoa? Hoje em dia a tendência é não esperar cair tudo para fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica. Os plásticos também têm feito cirurgias menores antes de que você precise de uma cirurgia tão grande. De novo, tem muito a ver com a expectativa daquela pessoa. Então, um grau de flacidez, que consiga melhorar um pouquinho com o procedimento. Se aquela pessoa já ficar satisfeita, tá ótimo. Muitas vezes eu chego no consultório e falo, seu caso é cirúrgico. Mesmo assim, o paciente não quer operar, não quer o pós-operatório, e daí ela prefere fazer alguma coisa que não vá resolver, mas vá melhorar, para que ela tenha um resultado mais ou menos sem que tenha que ser invasivo. submetida a uma cirurgia. A cirurgia, ela só reposiciona tecido, você não trata a pele. Por isso também, hoje em dia, a tendência é dentro mesmo, no mesmo procedimento, você faz a cirurgia, mas você já trata a pele. Com microagulhamento, com laser. Então, a gente associa técnicas, são associadas técnicas. Tem que associar, e isso tudo você faz.
A plástica, não. Não a plástica, porque você não é uma cirurgia plástica. Mas a plástica ela também não vai funcionar se a gente não tiver conciliado com todos esses tratamentos que a gente está falando que você faz. Que você faz de microagulhamento, laser. Sim. Tem hoje uma infinidade dá pra fazer de... estimulador. Tem paciente que prefere, por exemplo, fazer preenchimento de sedada. O que é um bioestimulador? Só para todo mundo entender. Acho que é um dos meus tratamentos preferidos, sabe disso. O bioestimulador, então, é uma substância que a gente injeta embaixo da pele e que vai fazer com que o seu corpo produza colágeno. A partir daí, a gente consegue regenerar a função daquela célula que foi se perdendo ao longo dos anos. Então, a gente consegue melhorar a questão do colágeno, firmeza, viço de forma muito natural. É o famoso Radiesse, é Sculptra, isso? Mas aí aquilo que a gente, quer dizer, injeta isso na pele... Mas isso que a gente está injetando é aquilo que normalmente o nosso corpo produziria e ele deixou de produzir? Não. É uma outra substância que vai recrutar os soldadinhos, as células que fazem colágeno. E aí, com uma reação inflamatória, que a gente fala que é uma reação inflamatória mínima, então faz uma inflamação lá para o corpo entender que a partir dali ele precisa produzir colágeno. Então, chama essas células que são os fibroblastos que vão produzir colágeno e a partir daí, então, existe uma produção de colágeno de cada pessoa. Que é aquela produção que eu já teria. Que a gente está perdendo. Que a gente vai perdendo. Que a gente vai perdendo. Que os soldados estão deitados, os soldados do colágeno estão lá deitados, eles já esperando morreram. alguém acordar. Já morreram, Já deitados. bateram todos. Esperando alguém acordar, injetar alguma coisa, cutucar e falar assim... Na verdade, a gente recruta essas Levanta. células que produzem colágeno que não estão mais punho. lá. Então, a gente tem as células também vão ficando doentes, né? Vão ficando senescentes. E existe alguma contraindicação para fazer esse tipo? Quais são? Paciente com doença autoimune, então que já tem uma inflamação exacerbada, eu não gosto de fazer. Gestante, de jeito nenhum. De novo, quando eu acho que eu não vou conseguir atender a expectativa daquela pessoa fazendo um procedimento não invasivo, então ela acha que com o resultado de um bioestimulador a gente vai ter um lifting, não vai. Acho que basicamente é isso, alergia ao substância. Então os bioestimuladores eles servem para a pele que ainda está lá, ainda tem uma salvaçãozinha. Ô, Guga, e os fios? Aquilo me dá uma aflição. Muita gente tem. Não, mas me dá aflição de fio. Muita gente que tem. O povo fala, bota aqui, puxa aqui. Fala, gente... Como que ele funciona na Conta pele? um pouquinho dos fios pra gente. Ele sobe o pescoço, o fio? Quando a gente Eu fala tô de encanado com o pescoço, já percebeu? Não, assim, ó, Conta pra gente só um pouquinho dos fios pra gente entender. Quando a gente fala de fio, muito paciente minha, mesmo paciente antiga, fala, não, fio, eu tenho aflição do fio, porque acha que vai sentir o fio. E aí a gente tem vários tipos de fio, na verdade. Então, pode ser um fio liso, pode ser um fio que é um caracoladinho, assim, que a gente chama de fio parafuso. Pode ser um tufo de fios juntos. Então, são vários fios juntinhos, que tem até um efeito preenchedor, por exemplo, se a gente quer colocar num sulco, numa ruga mais funda. E tem aquele fio de tração, que tem várias garrinhas. Então, você passa esse fio por debaixo da pele, traciona essa pele, e daí tem, teoricamente, um efeito lifting. Aí eu vou dar a minha opinião como médica agora, tá? Eu gosto bastante dos fios, acho que é um tratamento que a gente consegue fazer para ter resultados bem naturais, assim, mas não são resultados incríveis, uau. Tem que fazer parte de um plano de tratamento, ele vem como uma cerejinha do bolo, assim. O fio de tração, precisa de muito fio para conseguir realmente um efeito de tração. Eu acho que é um fio muito fininho para que a gente consiga efetivamente essa tração que ele se propõe a fazer, sabe? Que é de subir, né? E as pessoas acham que elas vão sair super esticadas. É um tiquinho e, assim, eu acho que dura muito pouco. Então, o fio de tração eu não amo. É um fio que fica por baixo da pele? Mas ele vai sendo reabsorvido depois de um tempo. Isso depende da espessura desse fio. Então, a gente tem fios bem fininhos, que a gente pode usar, por exemplo, na região dos olhos, para melhorar esse craquelado, assim. Que depois de uns 3, 4 meses, eles já são reabsorvidos. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? Tratamento estético é um contínuo, né? Chega uma hora que é para sempre, não é? É que, na verdade, o envelhecimento é contínuo, né? Sim. É uma jornada infinita. E aí, a gente vai tratando aquilo que incomoda à medida em que a pessoa queira também tratar.
Mas não tem fim. Não tem fim, né? Porque tudo tem uma validade, dura um tempo, daí tem que voltar a fazer de novo. É que a gente envelhece. Sim. Então você melhora aqui um pouquinho, aí daí você vai tratar outra coisa ou não. Porque normalmente essas coisas elas são absorvidas pelo organismo. Não Uhum. você tem alguma coisa que você coloca que fica lá e você fala, meu Deus do céu, esse negócio nunca mais sai. Tem os preenchedores definitivos que eu particularmente não... Isso é muito usado hoje, preenche. Ainda é. Esses preenchedores podem migrar. Então eu sou muito contra qualquer coisa definitiva. Muito bom. Gente, acho que a gente tem que ir agora para os nossos mitos e verdades. Antes dos mitos e verdades, Ah. a última pergunta do nosso roteiro é para saber se é mito ou verdade. Vamos fazer, que não está em nenhuma de nós. Vamos. A corrida, é verdade que a corrida enruga a pessoa, que cai Cai a ajuda pele. a despencar tudo? O problema é o impacto. Que daí você vai tendo a ação da gravidade de forma mais intensa. Mas, de novo, tem pacientes corredoras lindas e super bonitas. Então, se E te o que faz feliz- daí, então, para evitar esse impacto? Porque, de fato, se você pegar corredoras mesmo, elas têm uma pele mais solta, né? Ela tem uns traços de ruga maiores. E parece uma pele sofrida, mas se você for pensar, eu acho que é muito de ficar fazendo isso mesmo. Como que elas fazem para, né? Tem corredoras lindas. O que elas fazem? Existe algum tratamento preventivo para quem corre? A aplicação de bioestimulador, por exemplo, é bem interessante. Porque, normalmente, essas pessoas têm um grau menor de gordura também no rosto. Entendi. Não só no corpo e no rosto, né? Então, o atleta quer ficar bonito em tudo, né? Você não quer estar só com o corpo bonito, você está com o rosto bonito também. Então, o bioestimulador, por exemplo, é um tratamento bem interessante. Mas o impacto, sim, porque a gente tem vários ligamentos. Então, com o impacto, você vai forçando sempre esses ligamentos, né? Então, existe Uma Bom, relação. já iniciamos nossos mitos e Exato. verdades, mas vamos lá. Então, eu vou falar os meus aqui. Pele oleosa não precisa de hidratação. mito. Mito. É um dos grandes mitos. Ainda tem pacientes, hoje em dia, no consultório com pele oleosa, que tem medo de hidratar. Quando a gente fala de hidratar, a gente fala de repor água, não necessariamente de óleo. Então, existem vários hidratantes à base de água leves e que hidratam. E essa pele entende que hidratada, a gente até consegue diminuir a oleosidade da pele, porque a gente hidratando, ela entende que ela precisa produzir menos óleo. Então, fica uma pele mais saudável. Entendi. Vamos lá, próximo. Produtos naturais nem sempre são os melhores. Verdade. Verdade? Verdade. Vejo também hoje em dia uma série de produtos que são lançados e tal, sem estudo nenhum, sem nenhuma certificação. Então, uma coisa é produto de origem natural, que eu sou super a favor, mas aí da onde vieram esses produtos, que tipo de estudo que você tem desses produtos, se foi testado ou não foi, a que se propõe esse produto, então... Mas se você pegar, por exemplo, um produto natural, que tem a mesma função de um outro produto, mas esse produto natural sendo de uma origem confiável e tal. O que é melhor, você ir para um produto natural ou que tem uma fonte de credibilidade ou ir para um produto industrializado? O que você indicaria? Natural. Desculpa, você quer dizer... Tipo lama. Não, não Não- sei, tem não. argila, sei lá É. eu. Tem alguns produtos que são da natureza totalmente. Não passa por uma industrialização, assim, né? Uma coisa mais natural. Aí precisa ver, de novo, da onde veio. Eu sou muito a favor de uso de produtos o mais limpos possível, porque assim, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, parabeno, tudo isso tem uma série de outros problemas no nosso corpo. Vocês já ouviram, agora vai virar também, no fim vai virar daria para fazer um podcast só disso, de disruptor endógeno. Você já Como é que é o ouviu? nome? Disruptores endógenos. Não, eu nunca escutei falar. Tá. A gente sabe que algumas substâncias que podem, inclusive, estar presentes em cosméticos, podem ter uma ação, inclusive, simulando hormônios no nosso corpo. Então, Então, hoje em dia, o ideal é procurar produtos que sejam limpos, mas que tenham uma eficácia, que consigam tratar a nossa pele. E aí, principalmente quando a gente fala de criança, que tem uma pele com uma maior absorção desses produtos. Agora, outra coisa é pegar o produto, sei lá, uma argila, da onde veio essa argila? Aqui se propõe essa argila, como foi embalado isso, entendeu?
Quem Então, meteu a mão na não sei se eu argila, como é que respondi. saiu da terra aquilo, né? Não dá. Não sei se eu consegui te responder. Então, tem vários produtos limpos. Não, porque, por exemplo, Naturais. perto da minha casa tem uma loja de produtos naturais, que a Thalita conhece, porque a gente mora no mesmo bairro. Então, ali é tudo natural. E eu gosto, né? Eu vou lá, eu gosto. Para mim é uma loja confiável. Comprar argila. Mas você tem tudo. Você tem tudo. Até sabonetes mais naturais, enfim. Então, é só ver a composição, realmente, como é feito isso, se existe uma padronização, como foi embalado, como foi feito isso. E, a princípio, Maravilha. pode... Agora acho que a Lu. Lu, faça o seu. A primeira minha você já respondeu durante o nosso papo aqui, que beber água é fundamental para a pele. Tá, Verdade, né? verdade. Super E aí verdade, o cálculo né? disso a gente tem que... Eu lembro que tem que procurar, no Google você acha fácil, não é? Tem a ver com a altura, não Com é? peso. Com peso, Não com peso magro, com peso... Agora eu já sei a resposta. O tabagismo contribui para o envelhecimento precoce da pele. Muito, 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 muito. Destrói Por quê, o colágeno. doutora? Porque a gente tem uma piora muito importante do colágeno, assim, então a gente sabe que o tabagismo degrada o colágeno e fora isso você prejudica a oxigenação da pele. Então, tabagista mesmo de longa data, você vê que tem aquela pele cinza, sabe? Sim. Mas é o tabaco em si ou todos os outros produtos Todos os outros Tudo junto. produtos juntos. Tudo junto. Aí do vape a gente não sabe como vão estar essas pessoas. Sim, a Daqui longo a um prazo, tempo. médio e longo prazo. Thalitinha, você. Olha, eu até os meus mitos e dúvidas, a gente acabou discutindo aqui durante o podcast, que um deles era sobre a maquiagem, né? Dormir maquiada realmente não é muito bom. E eu queria emendar uma pergunta no dormir maquiada, Vai. porque eu não consegui na hora. Aqueles lencinhos que a gente vê em farmácia, que eu uso demais, que eu acho Você usa? prático. Ih, Não ela já não serve. gostou. Já vi que não, Sabe não qual é o serve. problema? Eu não Eu passo curti. o lencinho, acabou, vou dormir, tô Por um limpa. dia ou outro, tudo bem. Mas se você tem, por exemplo, uma pele mais sensível, aquilo você atrita a pele. Daí você danifica a barreira da pele, entendeu? Aí você Entendi. pode agredir sua pele sem precisar. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer a última pergunta? Você tem mais algum mito? Não, pode... Por exemplo, numa viagem. Você vai numa viagem. A gente precisa de praticidade. Hoje em dia Sim. as malas estão cada vez mais reduzidas, etc. O que é o ideal para uma skincare numa viagem? O que você... Ou até para uma maquiagem, ou também para tirar maquiagem, enfim. Como é que é o seu kit para uma viagem? Para que a gente possa... Não, o seu ou o que você imagina ser o ideal. É uma Para que a mala. gente leve com o menor peso possível, né? E normalmente tem que ser na mala de mão, que não pode ter uns 100 ml, etc. O que você poderia dar de dica pra gente em viagem? Então, a gente tem hoje em dia vários produtos multifuncionais, que você, no mesmo produto, você consegue, por exemplo, um clareador, um hidratante, até protetor solar. Então, protetor solar com uma ação antioxidante. Então, você poderia usar um desses produtos multifuncionais aí, que fazem de tudo. Um bom sabonete de limpeza. E eu gosto muito de hidratante labial também. Até por causa do avião, tudo, a gente muda, dependendo para onde vai viajar, né? Muda a temperatura, mudam também as necessidades da pele, mas acho que seria isso. Então, protetor solar precisa, porque vai ficar andando muito mais do que a gente fica em casa. Um hidratante labial e um sabonetinho. E esses, você falou que é um combo, né? Um produto Tem combo, vários digamos produtos assim. hoje em dia que você consegue, num produto só, vários benefícios. Tá, esses são ideais para você viajar Você e leva você um já... produto só. Perfeito, tá, legal. Adorei, gente. Vocês não gostaram? Muito. Ai, que Sim. delícia! A gente Adorei. adorou todas as dicas. Eu acho que não tem quem não se interesse pela pele, né? A pele é o nosso cartão de visita também, assim como o cabelo, né? Tudo. Uma pele bem tratada, né? Ela é um outro cartão de visita, eu acho, né? Sim. Então, não tem quem não goste, né? Eu Olha, adorei. Super eu vou, obrigada. Eu vou falar que, assim, eu acho que o melhor tratamento de beleza que tem é aquele que você vai lá, faz, e no dia seguinte as pessoas olham para você e falam assim, você dormiu bem? É verdade. Ninguém sabe o que você fez. É verdade. É Esses verdade. são os melhores. É verdade. Eu queria muito agora que você olhasse para aquela câmera e desse todos os recadinhos que você queira dar. Eu tenho, na verdade, meu Instagram, não tenho YouTube ainda, é Guga Dermato, lá tem o link do consultório, eu atendo em Alphaville, em São Paulo.
Acho que é isso, queria agradecer, eu adorei. Ai, que Primeira delícia. vez no podcast. Que bom, que ótimo. É a primeira Seja de muitas. sempre muito É bem-vinda, isso porque aí. eu acho que essas dúvidas nunca vão acabar. Nunca vão né? acabar. E o teu consultório é só em Alphaville, é isso? Sou em Alphaville. Tá, então você atende lá. Existe para dermatologista o atendimento online ou não funciona para dermatologista? Eu atendo, mas eu prefiro presencial. porque eu Presencial. gosto de Pegar. examinar os pacientes. Muito bom. Tá ótimo, super obrigada. Muito Foi obrigada. muito bom. Adorei. Adorei ter Adoramos. você Ai, aqui. também, obrigada. Um beijo Minha para todo dermato. mundo. Beijo, Tchau, beijo até a pra todo próxima. mundo. Beijo, beijo, beijo. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.